Estamos começando mais um painel regional, um espaço onde os grandes temas que impactam o desenvolvimento da nossa região ganham voz. Hoje nós vamos falar sobre compliance trabalhista, como ferramenta para o crescimento sustentável da nossa região. Você já pensou que a segurança jurídica, a saúde mental dos trabalhadores e a inclusão podem ser motores de competitividade? Quem vai explicar tudo isso para a gente é o advogado Fábio Monteiro, ele que é especialista em direito empresarial. Bem-vindo, doutor Fábio. Muito obrigado, Noemi. É um prazer estar aqui com você nesse painel regional. E eu começo perguntando para você, doutor, para que a nossa audiência também possa acompanhar a gente na mesma página, o que é o compliance trabalhista? Né? Esse nome compliance, muita gente já ouviu falar, né? O compliance seriam regras, mas por que ele vem ganhando espaço no debate do desenvolvimento regional? Bom, Noemi, primeiro prazer novamente estar aqui falando com você nesse programa de grande audiência da região. O compliance trabalhista nada mais que práticas que as empresas adotam, procedimentos, para verificar a conformidade, se as ações que são tomadas, que são realizadas dentro da empresa, estão em conformidade com a legislação, com as normas vigentes. Então, essa é uma área que vem ganhando corpo, principalmente na área trabalhista. O compliance e a governança, né, as regras de ESG, as empresas cada vez mais no mercado competitivo, ainda mais na região metropolitana de Campinas, com uma quantidade de empresas e a competitividade pelo mercado, essas empresas vêm cada vez mais adotando as práticas do compliance trabalhista. O senhor falou sobre as práticas da ESG. ESG é outra siglinha, né? Outra sigla que tem sido muito usada, né? O que vem a ser a ESG? Bom, a ESG é a questão social, são práticas aí que voltadas à sustentabilidade, governança, que tem muito a ver com compliance trabalhista. Então, é um tema também que está muito em voga aí no mercado jurídico, no mercado empresarial. As empresas têm se voltado cada vez mais a essas as práticas de sustentabilidade, governança, no seu dia a dia. O senhor está falando aí, né, sobre direito trabalhista, o senhor que é especialista no direito empresarial. A gente tem ouvido muito falar, doutor, que com o desenvolvimento e até depois da pandemia, a gente criou muito o hábito do PJ, né? A pejotização, que quer dizer pessoa jurídica, aquela pessoa que não é registrada. Às vezes a pessoa e a empresa elas entram num acordo e acaba sendo mais vantajoso para as duas partes. Mas eu queria que o senhor explicasse para a gente quais os principais riscos jurídicos que as empresas da região enfrentam nas contratações por pessoa jurídica, porque tem risco, né? Tem. Voltando um pouco à questão da pandemia, né? A pandemia trouxe novas formas de trabalho e organização do próprio trabalho. A questão da pejotização, da terceirização já foram temas muito falados. A pejotização é um tema que está em debate no STF, o tema 1389. A terceirização já foi decidida pelo STF, o tema 725. A terceirização, então, seria a terceirização das atividades meios da empresa ou atividade fim. O STF decidiu que é válida a terceirização, inclusive da atividade fim. Eu posso dar um exemplo, uma confecção de roupas. Então, a fabricação e produção dessa confecção pode ser terceirizada integralmente. As atividades meios seriam atividades dentro da empresa que não é o core business, não é o business o principal da empresa, é o produto final, a fabricação de um produto final. Então, a possibilidade dessa terceirização dessa atividade meio também é muito possível, muito utilizado. Existe a questão da pejotização, né? A pejotização nada mais é que a contratação de uma empresa jurídica para
realizar a prestação de serviço de determinada atividade. A gente pode falar da questão da contabilidade, da parte administrativa, financeira da empresa, onde pode-se contratar ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Muitas vezes acontece para redução de custos, às vezes da empresa, ou até por interesse do próprio empregado, da própria pessoa física, ser contratada através de pessoa jurídica. Existem modalidades, existem alguns segmentos onde é muito possível a contratação de pejotização na própria advocacia, em hospitais, né, os serviços médicos podem ser realizados através de pessoa jurídica, e existe uma confusão uma confusão ou dúvidas em relação a isso, principalmente causadas por decisões onde se condenam empresas a contratar empregados que optaram por serem contratados como pessoas jurídicas. O próprio ministro Alexandre de Moraes, nesse julgamento, já disse que olha, a pessoa escolhe ser contratada como pessoa jurídica e depois vem ao judiciário falando que ele realmente era um empregado. Então, condenando esse tipo de prática. A pejotização é uma realidade, existem diversos contratos e diversas formas de trabalho que podem ser feitas dessa forma. Precisa se atentar muito em relação aos contratos, né? A ter um pouco né? A gente está falando do compliance, de orientação jurídica, uma orientação profissional, se aquela atividade pode ser feita dessa forma, ter um pouco de cautela em relação a esse tipo de contratação. A terceirização é uma forma mais fácil e mais utilizada hoje em dia, e onde a empresa tomadora do serviço tem responsabilidades também. Né? Se os direitos trabalhistas não são pagos pela prestadora, quem arca com esses direitos é a própria tomadora. Então, os contratos precisam estar muito bem alinhados, muito bem definidos, para que as empresas não corram riscos ou venham a pagar uma conta de uma obrigação que não seria delas. Porque assim, deixar assim, bem claro, porque isso é uma grande confusão e eu acredito que seja até um grande volume, né, na justiça depois de causa trabalhista, que é essa questão. Às vezes a pessoa, ela acha que é melhor ela ser uma pessoa jurídica, porque ali ela vai estar livre dos impostos, então não tem tanto desconto, então ela acaba cedendo aos encantos da pessoa jurídica. Só que daí, na prática, ela vai ser contratada para fazer aquele trabalho de todo dia, né? Exatamente. Então, existe aí a própria justiça, os processos todos em relação à pejotização estão suspensos desde abril por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, até que seja votado esse tema no plenário. Existe realmente os encargos sobre a folha, os tributos sobre a folha são muito altos. Isso acaba, o empresário, às vezes, principalmente o pequeno e médio empresário, acaba optando por fazer um contrato PJ, mas sem analisar realmente se há riscos ou não naquele tipo de contratação. E por outra parte, o trabalhador ou a pessoa física que queira ter um aumento nos seus ganhos financeiros, acaba optando por essa modalidade de contratação, mas não é que ele não vai pagar imposto. Ele paga menos. Através da pessoa jurídica. Né? Nesse caso aí da pessoa jurídica que o senhor está falando aí, né, que assim, às vezes o empregador, a empresa pensa nessa possibilidade de diminuir os encargos de tributos, né, e o outro lado ali que também vai poder vai pagar, mas vai pagar de outra forma. Daí parece que é um casamento perfeito, né? E daí
acontece como um casamento, acaba e vai para a judicialização. Exatamente, é como um casamento, né? Tudo começa lindo, maravilhoso, todos dando as mãos, Todo concordando com tudo. tudo lindo, lindo, maravilhoso. E aí, no final da relação, e normalmente os processos acabam indo para o judiciário em razão de um término às vezes traumático, de uma relação já desgastada ao longo do tempo, e esses temas como a pejotização acabam chegando ao judiciário, o judiciário tem que realmente decidir. A gente precisa lembrar que a linha a linha é muito tênue entre um trabalho seletista e um trabalho PJ. A gente precisa lembrar dos artigos 2º e 3º da CLT, que definem o que realmente é um trabalhador seletista com questão de subordinação, questão de onerosidade, né, os requisitos que estão naqueles artigos. Então, a Justiça acaba vendo se há a presença desses requisitos legais, se aquela pessoa realmente era um trabalhador típico, seletista, ou se realmente ele era uma pessoa jurídica que estava prestando serviços ali. Então, essa é uma análise que acaba desaguando para o judiciário, essas controvérsias acabam chegando no judiciário, e o judiciário tem que analisar esses temas. E é uma quantidade de processos que acaba chegando, porque a pessoa acaba, às vezes, querendo o melhor dos mundos, né? Teve os benefícios ali por ser um PJ, e depois quer os benefícios do seletista, com todos os direitos ali decorrentes ali, previdenciários, fundo de garantia, etc. Então, essa é uma questão bastante controversa ainda dentro da Justiça do Trabalho. Doutora, a gente vai para o intervalo comercial, mas eu queria já deixar aqui, até que a gente, para dar continuidade, né? O doutor falou sobre a pejotização e também sobre a terceirização. Então, existe uma diferença nisso, a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Já estamos de volta com o painel regional, hoje recebendo o advogado especialista em direito empresarial, o doutor Fábio Monteiro. Nós falávamos no bloco anterior, doutor, sobre a questão da pejotização, né? E o senhor estava explicando a diferença entre PJ e terceiro. PJ é aquela pessoa jurídica, né? Ela abre uma empresa para prestar o serviço e ela diretamente conversa ali com o tomador. É isso? Ela presta normalmente o PJ, ele é uma pessoa física que presta serviço através de uma empresa jurídica. Agora, a terceirização? A terceirização normalmente funciona, e principalmente ela é grande utilizada nas atividades meio. Então, aqui a gente pode dar como exemplo atividades de segurança, atividades de limpeza, segurança patrimonial. São atividades ali que fazem parte de uma empresa, mas não é a atividade principal. Então, a terceirização, você contrata uma empresa para fazer ter os funcionários registrados, legalmente contratados, e que prestam serviços, por exemplo, na sua empresa para fazer a segurança patrimonial, ali, a segurança do prédio, serviços de portaria de prédios residenciais, e tem essa relação comercial. Os funcionários eles podem hoje um funcionário faz o trabalho, amanhã vem um outro funcionário, então esse seria o caso da terceirização. A empresa tomadora, ela tem responsabilidades, ela inclusive responde subsidiariamente. O que significa isso? Se a empresa prestadora não paga os direitos trabalhistas, os recolhimentos previdenciários, fundo de garantia, etc., quem responde é a empresa tomadora. Então, precisa haver ali na relação comercial, na construção do contrato,
a observância dessas obrigações e direitos e principalmente a questão da fiscalização. Então, a governança da empresa tomadora precisa ser uma governança muito firme. Né? Existem mecanismos no contrato onde ela pode até reter o pagamento para aquele serviço contratado, se não é observado ou se não é comprovado pela empresa tomadora os direitos que estão sendo pagos e recolhidos para aqueles trabalhadores. Com essa pejotização, terceirização, a gente já falou da volta da pandemia, né, em que se mudaram ali as estruturas de trabalho, e daí isso se criou novas formas de trabalho a partir daí, porque a gente saiu da pandemia, a gente está retomando toda a vida de novo em sociedade, mas as formas de trabalho, elas mudaram, né? E daí eu queria que o senhor falasse um pouquinho, então, como que tem sido essas novas formas de trabalho, e inclusive um termo que eu ouvi, e eu gostaria que o senhor também compartilhasse essa explicação para a nossa audiência, que é o termo da uberização. Da uberização. Esse é um outro tema bastante espinhoso dentro do meio jurídico, principalmente da área trabalhista. Mas, voltando ao começo da pergunta, a pandemia trouxe novas formas de trabalho e possibilidades de novos trabalhos. Hoje é possível você trabalhar de qualquer lugar do mundo, né, para uma empresa aqui no Brasil, por exemplo. Né? Não precisa, e as empresas adotaram, ao longo da pandemia e pós-pandemia, a forma de trabalho em home office. Existem hoje ainda muitas empresas que se organizam dessa forma, então onde os trabalhadores vão 2 dias da semana, por exemplo, na empresa e 3 dias ficam em casa, ou vão 3 dias na empresa e 2 dias ficam em casa. Então essas são formas de organização de trabalho que mudou muito com a pandemia. Hoje, em entrevistas de emprego, o candidato acaba perguntando como é que é a forma de trabalho aqui na empresa, é presencial, é home office. Então, essa foi o que veio e o legado que ficou pós-pandemia. Essa questão da uberização, a uberização é um fenômeno muito discutido, né? Hoje em dia no judiciário, no legislativo existem alguns projetos para regulamentar esse tipo de trabalho. Na verdade, o Uber é uma empresa de locomoção. Na verdade, ela é um aplicativo onde pessoas físicas se cadastram e prestam serviços como um táxi, né? Como um serviço de transporte. Pequenos trabalhos. Pequenos trabalhos. E ali tem uma discussão se ele tem autonomia para prestar esse tipo de serviço, se há fiscalização por parte da empresa do trabalho, né? Se ele tem obrigatoriedade de estar logado na plataforma para prestar o serviço. Então, a uberização é uma sigla que foi pelo mercado utilizado para quem trabalha em plataforma. Existem outras, entrega de alimentos, outras empresas que fazem esse tipo de serviço, onde pessoas físicas, entregadores, se cadastram nas plataformas para poder prestar o serviço, né? E a plataforma remunera esse trabalhador, essa pessoa autônoma, o trabalhador, empregado. Existem controvérsias qual que é a nomenclatura certa de ser chamado essa pessoa, e retém um percentual ali sobre o trabalho que ele realizou. Na verdade, a plataforma ela funcionaria como uma prateleira de jobs para autônomos, né? Porque daí eu sou jornalista e alguém está precisando de um texto para falar da empresa. Daí eu vou lá na plataforma, me cadastro, dou meu preço. Se o cliente do outro lado concordar,
eu faço esse trabalho, mas eu não tenho nenhum contato com a empresa. Exatamente. Né? Existe, por exemplo, na advocacia, alguns trabalhos que são realizados também dessa forma. Como o jornalista, eu quero escrever sobre determinado assunto na plataforma X do jornalismo, existe essa possibilidade. No direito tem advogados que gostam de fazer audiência, ou prepostos hoje, que são os representantes das empresas nas audiências, principalmente na Justiça do Trabalho, que podem optar também, olha, eu quero fazer essa audiência nesse dia, nesse horário. Então existem plataformas também digitais onde ele pode escolher qual tipo de trabalho, qual tipo de serviço que ele pode prestar. Então essa nomenclatura da uberização seria esse trabalho através de plataformas digitais, que cada vez mais é uma coisa que o mundo de hoje, o mundo conectado, o mundo digital, a gente não tem volta, né? Doutor, agora com esse mundo digital que não tem volta, essa coisa de cada hora mudam-se as formas de trabalho, saúde mental foi um tema. Foi não, né? Tem sido um tema muito discutido nos últimos anos, mas esse ano especificamente, em 2025, ele ganhou um formato diferente, né? Um olhar diferente da justiça, que foi com a resolução da NR1. Se o senhor puder falar um pouquinho sobre como que tem sido essa questão da saúde mental, como as empresas vêm trabalhando com isso, e explicar para a gente a NR1, que foi votada esse ano, né? Na verdade, a NR1 foi a alteração, já está em vigor, já há uma exigência para que as empresas identifiquem dentro das suas atividades e riscos da saúde mental ali nas atividades dos seus trabalhadores e registrem isso nos seus programas de gerenciamento de risco. Então, isso já está em vigor desde maio. Existe um período aí de 12 meses, então, que vai até maio de 2026. As empresas podem ser fiscalizadas nesse momento, mas é uma fiscalização meramente orientativa. Né? As empresas precisam fazer a lição de casa até maio do ano que vem, porque a partir de maio, as empresas que não tiverem esse gerenciamento de risco da saúde mental dos seus trabalhadores, dos riscos da atividade, poderão ser multadas a partir de maio do ano que vem. Então é muito importante que as empresas se preparem. O brasileiro tem aquele velho hábito e conhecido por todos de deixar para a última hora. Né? A gente tem conversado com muitas empresas que estão começando a se mexer e se preparar para identificar esses riscos ocupacionais, saúde mental, dos riscos ocupacionais, e se preparar literalmente para a entrada em vigor, né? Ela está em vigor, né? Volto a dizer, a NR1 hoje, mas não existe nenhuma penalidade ainda para as empresas em relação à não identificação desses riscos ocupacionais. E com a pandemia, o trabalhador, as pessoas que trabalham em casa, em home office, existe uma preocupação muito grande com a saúde mental. É importante que as pessoas tenham um convívio social, que saiam de casa, que vão ao seu trabalho, que tenham uma vida social, inclusive uma questão de saúde mental. Então, existe uma preocupação. A atenção, então, que tem que estar em cima dessa NR1 com a saúde mental, que são hoje as causas mais comuns, que é a questão da ansiedade, e isso às vezes está sobrecarregando o trabalho, às vezes a atividade, ali, o relacionamento no trabalho pode trazer uma ansiedade. O que está dentro disso? Isso, na verdade, a mudança da NR1 se deu em razão dos afastamentos, em razão desse tipo de problema de doenças ocasionadas por saúde mental, ansiedade, estresse,
carga excessiva de trabalho. Então, a NR1 veio em razão da identificação desses afastamentos previdenciários que estavam ocorrendo. E as empresas, todas elas, médias, pequenas e grandes empresas, precisam se preparar para esse novo momento. E o que seria se preparar para esse momento? É ficar de olho em como são os compliances dentro da empresa? O compliance trabalhista ele atua, né, nessa prevenção e identificação desses riscos ocupacionais. Então, a empresa precisa identificar, ela não é somente se preparar, ela precisa identificar, olha, aqui tem um risco em relação à carga de trabalho, a saúde mental do trabalhador, isso precisa estar identificado dentro do programa de risco dela. Certo, doutor. Olha, o tempo passou muito rápido, nós tínhamos aqui combinado no intervalo muita coisa para trazer aqui, mas isso vai ser papo para um outro dia, doutor. Já aceite o convite para estar aqui uma outra oportunidade para a gente poder discutir, porque tem muita coisa bacana que eu acho interessante a gente trazer e compartilhar esse tipo de informação com a nossa audiência, com a população, né? Sim, com certeza. Foi um prazer estar aqui com você, nesse programa de grande audiência da nossa região, e será um prazer voltar aqui para bater um papo com todos os telespectadores e com você, Noemi. Muito obrigado. Obrigada, doutor. O painel regional vai ficando por aqui e eu te espero na próxima semana. Tchau, tchau.